Eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Ô Bolsonaro, não deixa eu fazer esse negócio de vacina não, viu? Isso é perigoso. Oi? A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. É isso aí. Isso, presidente. Essa frase que você acabou de ouvir foi dita pelo presidente Jair Bolsonaro no começo da semana. O presidente disse isso numa conversa com apoiadores ali na porta do Palácio da Alvorada. Foi resposta para uma mulher que se identificou como profissional da saúde e disse ao presidente que é preciso cuidado com as vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19. No dia seguinte, o que aconteceu? Primeiro, uma peça publicitária da Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou exatamente a mesma frase dita por Bolsonaro. Dessa vez, ela veio seguida de uma mensagem de reforço dizendo, entre outras coisas, que o governo do Brasil estabeleceu parcerias para a produção de vacinas e que preza pela liberdade dos brasileiros. Aí depois veio, na entrevista coletiva do Ministério da Saúde, a mesma orientação de que ninguém será obrigado a tomar vacina, mas que o governo fará campanhas para esclarecer o porquê da vacinação. Contraditório? Responda aí você, sim ou não. Quem responde também são os nossos entrevistados que você vai ouvir já já. Além do desincentivo à vacinação contido na frase do presidente, vamos lembrar que a aplicação de vacinas no nosso país é sim obrigatória em crianças desde a criação do Programa Nacional de Imunizações. Lembra desde quando? Não? Então eu te conto. Lá na década de 70, ou seja, faz tempo que é obrigatória sim para as crianças. Mas dados do Ministério da Saúde apontam que nenhuma das 10 vacinas obrigatórias para menores de 2 anos atingiu a meta de cobertura no ano passado. No episódio de hoje, eu recebo 2 especialistas para analisar, então, essa declaração do presidente da República a partir de 2 olhares: o ponto de vista da lei e o ponto de vista da saúde pública. Na primeira parte do episódio, a conversa é com o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o Roberto Dias. Professor, muito bem-vindo aqui ao podcast Tem Mais. Obrigado, Monalisa. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Prazer é todo meu de recebê-lo. Vamos começar com uma imagem na cabeça e aí você me diz se essa imagem é certa para a gente dar o pontapé inicial desse papo. Vamos lá. Vamos imaginar, você que nos ouve, uma balança. De um lado fica o direito à liberdade individual. Do outro, o direito à saúde pública. O que pesa mais nessa balança? Um direito sobrepõe ao outro, professor? Monalisa, essa é uma ótima questão. Na verdade, porque nós estamos falando de 2 direitos previstos na Constituição. Então, a princípio, nenhum tem uma prevalência sobre o outro a princípio, a priori, em abstrato, né? Então, a gente tem que analisar, e o direito menciona isso, né? Temos que analisar caso a caso. No caso específico da nossa conversa de hoje, enfim, você está colocando num dos pratos da balança saúde pública e no outro prato da balança a liberdade individual, se a gente estiver falando especificamente em algo que é muito pouco invasivo à liberdade, gera muito benefício para a saúde pública, não há dúvida alguma de que a saúde pública deveria prevalecer nesse sopesamento. Por que muita gente ainda tem dúvida quando a gente fala do bem comum, do bem maior para a população? Olha, acho que há uma preocupação, enfim, legítima das pessoas com uma eventual vacina que não tem eficácia. Obviamente que a nossa conversa aqui parte de um pressuposto objetivo que estamos falando de uma vacinação, né, de uma vacina que tenha sido comprovada pelas agências reguladoras nacionais e internacionais, no sentido de que ela tem eficácia, que ela é segura. Tal. Partindo desse pressuposto, né, há muito pouco argumento para falar sobre a não vacinação, não é? Porque, na verdade, a gente está falando de algo seguro, algo eficaz e que vai causar um benefício coletivo enorme. Portanto, ter uma visão absolutamente egoísta e que possa causar dano a terceiros, me parece algo absolutamente inaceitável. Né? Então, tá claro que o direito à liberdade não é absoluto se ele oferecer risco à saúde pública. Essa frase, ela tá correta da primeira sílaba à última ou não? Tá correta. Enfim, se a gente está falando de algo que vai beneficiar claramente a saúde pública, não há razão para uma negativa com base em outros direitos, como, por exemplo, uma suposta liberdade individual de colocar todas as outras pessoas em risco, né? Porque, de um lado, a gente teria uma pessoa, um viés egoísta,
não é? Dizendo não quero me vacinar, mas porque isso seria uma liberdade minha, mas a consequência direta disso é colocar todo o resto da população em risco, né? O que é inaceitável. Nos últimos anos, especificamente, vamos lá, de uns 5 para cá, se a minha memória não me trai, a gente tem uma propagação maior do principal livro brasileiro, que é a Constituição do nosso país. É um texto recente, se a gente comparar com outras constituições no mundo, mas ela tem sido lembrada, nesse caso específico, usada para o bem ou para o mal. Quem vai dizer aí se é para o bem ou para o mal é você, não eu, sobre essa questão da vacinação. Para acabar, então, com qualquer dúvida, a Constituição brasileira, ela tem dispositivos para permitir a vacinação obrigatória? E qual é o histórico dessa questão no nosso país antes da Constituição de 88 e depois? Olha, a Constituição brasileira tem uma previsão bastante importante sobre a proteção da saúde, né? Não é só numa passagem, em algumas passagens há previsões expressas sobre a proteção da saúde, do direito à saúde, né? A gente tem lá uma previsão logo no artigo 6º da Constituição, que fala que a saúde é um direito social, e depois a gente tem previsões mais explícitas lá no artigo 196 e seguintes. O 196 em especial, Mona Lisa, diz o seguinte, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e esse direito deve ser garantido mediante políticas que visem, dentre outros objetivos, a redução do risco da doença. Portanto, a Constituição é muito clara, a Constituição é expressa no sentido de que o Estado tem um dever, tem uma obrigação de proteger a saúde, e a Constituição vai além, ela diz quais são os meios, então ela tem que criar políticas de redução dos riscos da doença. Uma vacina comprovada que tem eficácia, que tem segurança, é um dos meios mais eficazes de proteção e de contenção de doenças. Portanto, decorre dessa previsão constitucional a obrigatoriedade de, enfim, tendo uma vacina eficaz e segura, que ela seja obrigatoriamente dada à população como um todo. Então, essa é a previsão constitucional que me parece muito clara no sentido de obrigar, né, a vacinação e impor ao Estado essa obrigação, né? Quando você fala impor ao Estado, é com consequências, é isso? Consequências para o Estado se tiver a omissão em relação a isso? E se sim, que consequências são essas? Olha, há consequências no sentido de praticar um ato inconstitucional, né? Então, se o Estado pratica algo que é contrário a esse mandamento constitucional, ele consequentemente está praticando um ato inconstitucional. Isso pode ser controlado pelo Poder Judiciário, ou seja, tem mecanismos por meio dos quais o Judiciário pode impor a prática de atos que são obrigados pela Constituição, mas que o Estado se omite. E, em última análise, mas enfim, aí pensando muito, muito longe, né, há uma previsão também de crime de responsabilidade por exemplo, do Presidente da República, no sentido de que, nos casos em que ele viola os direitos, né, os direitos individuais, os direitos sociais. E a lei do impeachment, a lei 1079/50, fala especificamente em violação dos direitos sociais como uma das causas de impeachment. Professor, com toda a expertise de um especialista em direito constitucional, analise por gentileza, sem nenhuma lente condescendente, apenas com a lente do direito, a fala do presidente Jair Bolsonaro. Aspas. Ninguém será obrigado a tomar vacina, fecha aspas. É uma frase inconstitucional, né? O que eu tenho a dizer é que é uma frase inconstitucional. Se a Constituição impõe ao Estado brasileiro, e ele é o chefe do Poder Executivo, né, federal, se a Constituição impõe ao Estado que ele deve cuidar da saúde e deve, né, praticar atos e criar políticas para a redução dos riscos de doença, uma fala dessa é exatamente o contrário do que a Constituição está mandando, que é uma frase de desincentivo ao cuidado com a saúde, um desincentivo, uma forma de desacreditar eventuais mecanismos de combate à doença e assim por diante. Portanto, o que eu poderia dizer em poucas palavras é que é uma fala inconstitucional. E para quem acha que quando um especialista utiliza essa clareza nas palavras por uma tendência político-partidária, o que o senhor responde? Leia a Constituição, né? Basta ler a Constituição. Quem tiver dúvida, vai ao artigo 196 e, se quiser ir mais a fundo, pode ler a lei
que o próprio governo federal, este atual governo federal, encaminhou ao Congresso Nacional em fevereiro, o Congresso aprovou, o presidente da República sancionou, e há uma previsão expressa na lei que trata da Covid, que é do combate à Covid, dizendo que a vacinação é obrigatória. Se quiser ir no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma previsão expressa aqui, a vacinação de criança e adolescente é obrigatória. Se quiser, e por exemplo, hoje muito falado o programa de Bolsa Família, né, uma das previsões é que o benefício só pode ser concedido diante de algumas condições. Uma das condições é a vacinação das crianças. Portanto, há todo um arcabouço jurídico, constitucional, legal, impondo a vacinação. Portanto, não é uma questão ideológica, não é uma questão partidária, é uma questão legal, uma questão constitucional, uma previsão normativa. Ah, como eu amo o conhecimento. Isso me levou ao jornalismo há quase 3 décadas e falar com você deu um calorzinho no coração mais uma vez, porque o conhecimento, ele norteia o nosso caminho, que tem que ser reto, especialmente nessa questão da Covid-19 e da vacinação. Muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Mona Lisa. Foi um prazer enorme falar com você. Prazer foi meu. Até a próxima. Obrigada. Na segunda parte do episódio, eu vou conversar com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri. Dr. Renato, bem-vindo aqui ao Item Mais. Obrigado, Mona Lisa. É sempre um prazer participar da conversa de vocês. É uma honra estar no Item Mais. Prazer é todo meu. Vamos começar sobre uma mensagem, então, de conscientização para todo mundo. Por que a vacina não protege só quem toma? Muito papo reto, doutor Renato. Olha, esse foi um dos maiores descobertas que as vacinas trouxeram, que esse mundo moderno trouxe. Ao a gente prevenir doença numa pessoa, quando nós conseguimos parte da população vacinada, a gente impede a circulação dos agentes infecciosos e com isso protege mesmo aqueles que não respondem bem à vacinação. Aqueles que têm câncer, aqueles que têm uma doença, um tumor, que têm uma transfusão, que têm um transplante, ele se beneficia daqueles que estão no seu entorno e não transmite a doença para ele. É a tal da proteção indireta. Doutor Renato, o mundo vive, infelizmente, hoje impactos gerados pela diminuição da cobertura vacinal em alguns lugares, como é o caso dos surtos de sarampo que foram registrados depois de anos aqui no nosso país. Por que o nosso país, que já foi um exemplo de cobertura vacinal, está vendo o retorno de muitas doenças? E eu já emendo uma segunda pergunta. Tem a ver com as redes sociais? Olha, Mona Lisa, eu acho que esse é um fenômeno complexo, né? Difícil a gente encontrar uma única causa. Eu acho que a primeira delas, que para mim me salta mais aos olhos, é a questão da percepção de risco. A falta de percepção de risco que essa geração tem. No passado, na minha geração, por exemplo, a gente convivia com coqueluche, com difteria, com paralisia infantil, as mães atemorizadas, o filho dormia com febre, não sabia se acordar paralítico no dia seguinte, trazia um receio enorme. E hoje a gente vê isso, a busca por uma vacina da Covid, o desespero que as pessoas estão, nas epidemias de gripe ou nas epidemias de febre amarela, onde os pais às vezes arremessam seus filhos por cima de portões para conseguir uma dose da vacina, dormem em filas. O que move as pessoas a se prevenir é a sua percepção de risco, quando elas se sentem ameaçadas. E essa geração que nunca viu essas doenças, olha que contrassenso, justamente graças às vacinas, elas não veem mais essas doenças e não se sentem tão, vamos dizer, motivadas para procurar por vacina. Então esse é um principal fator, eu acredito. Claro que tem muitos outros, tem fake news, tem os horários dos postos que não funcionam hoje para uma sociedade moderna, que pai e mãe trabalham, tem vários fatores associados, mas se tivesse uma realidade de percepção de risco iminente, garanto que a cobertura seria boa. Doutor Renato, como é que um médico e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações recebeu essa declaração ou bateu nos ouvidos, no coração, no fígado, a fala do presidente de que, você literal, tá? Aspas, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, fecha aspas. Olha, é uma fala, no mínimo, infeliz, Eu acho que no momento onde nós todos buscamos uma vacina, especialmente para a Covid-19, onde o próprio Ministério da Saúde está investindo um enorme dinheiro numa vacina candidata, Nós nem sabemos se essa vacina vai se demonstrar eficaz, é uma aposta que está se fazendo. Um país que tem um Programa Nacional de Imunizações que triplicou seu orçamento nas últimas 3 décadas, um país que tem um programa de imunizações que tem um orçamento maior do que alguns ministérios, só um programa do Ministério da Saúde tem mais orçamento. É uma fala que contradiz, vai na contramão do que o próprio Ministério da Saúde fala. E não
colabora, né? Se não atrapalha muito, pelo menos não ajuda nada, né? Na conscientização da população sobre o valor das vacinas. Eu acho que talvez a epidemia da desinformação, não só na Covid-19, mas em relação à saúde, é um dos maiores malefícios que a gente vem assistindo. É uma doença digitalmente transmissível. Às vezes mata mais do que a própria doença contra a qual a desinformação está sendo veiculada. Quantos anos de profissão, doutor? 30 anos de médico, 27 anos de pediatra. Então, com a autoridade de quem tem décadas aí no ofício, no trabalho, o que o senhor diria para os pais, para as mães, para todos que estão nos ouvindo nesse momento, para conscientizar as pessoas agora? Qual seria essa sua argumentação final para a gente fechar o papo? As vacinas se mostraram o maior avanço em saúde pública que nós tivemos nas últimas décadas. Foram através desses extensos programas de vacinação que controlamos, eliminamos e até erradicamos doenças que eram extremamente graves e que encurtavam a nossa vida. Nossa expectativa de vida era muito menor em função dessas doenças. Todos esses avanços, todas essas conquistas só serão mantidas se nós continuarmos a nos vacinar. Esse é o grande desafio, continuar vacinando mesmo na ausência dessas doenças. Então, não vamos baixar a guarda, vamos continuar vacinando, protegendo a nossa geração e a geração dos nossos filhos, sob o risco, sob pena de nós termos uma futura geração com mais doenças do que foi a nossa. Isso aí, muito obrigada pelas palavras cheias de bom senso. Até uma próxima, doutor Renato. Prazer, Mona Lisa, um grande abraço para você e todos os ouvintes aí do podcast. Prazer é meu, obrigada. É isso então, fechando a semana com esse papo tão esclarecedor sobre um assunto tão importante que não se esgota nesse episódio. Tenho certeza que a gente vai voltar a falar sobre isso. E esse é o episódio que eu aconselho a ouvir mais de uma vez, 2, 3, falar a respeito, indicar pela relevância do assunto, né? Bom feriadão para todo mundo. Na segunda-feira não tem episódio, mas na terça-feira tem sim mais conversa importante para vocês. Na terça-feira, então, a gente se ouve. Em té.